Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal. Me chamo Jonathan. Aqui é o Espaço Oda, um espaço de cura do sagrado masculino. Se você não nos acompanha, sugiro que você nos siga. Se você curte esse tipo de conteúdo, o qual eu irei falar hoje é sobre a iluminação dentro do budismo. Você conhece a palavra Bodhi, que seu significado significa despertar? Basicamente, esse despertar é, só nos faz lembrar onde sempre estivemos, lembrar o que sempre esteve lá. São, é claro, com processos meditativos, exercícios ali dessa IA, de inteligência ancestral e tecnológica, onde você reencontra a si mesmo mediante essa Babilônia maluca. E é isso que iremos abordar no vídeo de hoje. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa de nos seguir, curte aí, comenta, se você é a sua primeira vez aqui. A iluminação no budismo não é sobre acender uma luz, e sim parar de fugir dela. Temos essa romantização de que iluminar é você ter aquela áurea, né, sobre sua cabeça ali, começar a levitar e tudo da vida, né, se torna mil maravilhas, você transforma água em vinhos, caralho. E não é bem assim. Esse exercício constante, né, nos faz sempre relembrarmos de manter essa chama viva, né? Por isso, às vezes no dia a dia, acabamos esquecendo de nutrir essa chama. Por isso, grande maioria de nós está apagado para a vida. E bode, eu não sei falar, é Budi, bode, Bodhi, bode, é o estado onde Buda, né, alcançou e percebeu profundamente o valor dessa chama, através das técnicas de olhar a natureza do sofrimento, que se chama dukkha, e ter a impermanência, que se chama anicca, e também compreendendo a ausência do eu fixo, que se chama anatta. Então, dentro desses processos, Buda, em seu processo de despertar, lembrando quem ele é, e mesmo assim, tendo consciência da vida que ele estava levando, esses três pilares faziam com que ele mantivesse essa chama acesa e ela não destruísse quem ele é e principalmente iluminasse cada passo que ele viria na vida. Não quer dizer que não houve tristezas, não houve desafios mediante os travessamentos, mediante a vida dele e as nossas, né? Mas a questão é, dentro desses cotidianos, desses atravessamentos, o que de fato identificamos, né? E controlamos para que estarmos ali ainda efetuando esse exercício de despertar, né? Não romantizando o sofrimento, longe de mim, mas ele é algo que existe em nossas vidas, e da grande maioria das vezes estamos sofrendo. Então, é que de fato podemos compreender e usar ele de uma melhor maneira em nossas vidas, não nos entregarmos, né, à consequência do que eles nos levam, que é a tristeza, que é a depressão, que é a negatividade. Então, Buda eles nos trouxe essa lição dessa iluminação, né, que não é sobre você se tornar especial, né? Mas é parar é para você parar de identificar, né? Essas recorrências em sua vida e principalmente compreender que você é passageiro, que tudo isso é uma passagem. E a Terra, consequentemente, esse plano material, é uma testemunha da sua passagem. Então, essa iluminação é uma lamparina na qual você tem que estar constantemente ali nutrindo com óleo, nutrindo com as ferramentas, os recursos certos, dependendo do seu universo, dependendo daquilo que você acredita, para que ela continue ainda, nem que seja pouco, mas iluminando cada passo que você dá mediante essa terra. Porque imagine só, tudo isso é coberto por matéria escura e você só consegue enxergar o que aquela lamparina acende, né? E dentro desse processo, né, temos que compreender constantemente o quanto a nossa presença ela é inabalável, né? E esse despertar revela, né, a suficiência que habita sobre nós, que habita sobre você, que habita sobre eu. E compreendendo isso, né, grande maioria das vezes, dentro desse processo, saímos de um ponto, entramos para outro, do A ao B, e dentro desse processo, algumas pessoas, alguns lugares, alguns movimentos, algumas dinâmicas que ficaram nesse ponto A acabaram não acompanhando você mediante essa nova jornada para o ponto B.
E dentro desse processo é o que se torna tudo muito cabuloso, muito mais difícil, até mesmo incompreensível para você, visto que a natureza do sofrimento, a impermanência, a ausência do eu fixo vem surgindo de várias camadas que fazem com que você torne esse processo um tanto quanto turbulento. Por isso as pessoas romantizam muito a dor, que é através da dor, a sombra que você vai alcançar, não sei o que, não sei o que, e não é bem isso, né? Compreenda que você está buscando uma transformação numa próxima etapa da sua vida e através disso você vai ter que abdicar de alguns movimentos, de algumas situações, de algumas pessoas para alcançar aquilo que você deseja do eixo. Mas não quer dizer que, dado o momento que você alcançou essa transformação, você não precise voltar para onde você saiu. Não no sentido de permanência, mas no sentido de ajudar aqueles que, né, ainda ficaram, ainda não conseguem ver a iluminação, ou ainda não distinguem, ou ainda não têm uma visão, né, a longo prazo desse horizonte, desse ponto B para a própria vida. E como vocês sabem, eu sou tarólogo e hoje eu tirei uma carta como direcionamento para gente. E olha quem saiu, o Eremita. Tudo a ver, né, gente? Tudo a ver, né? O eremita, ele é um arcano maior, ele traz essa representatividade exatamente dessa de Buda, desse desapego, né? Essa solidão, né? Não uma solidão no sentido de sentir sozinho, mas a solidão que ele busca para alcançar a iluminação, né? É como se esse velho aqui, ele morasse num vilarejo, e chegado o momento, esse vilarejo não faz mais sentido para ele. E chega esse momento que ele, mano, vê que no topo daquela montanha tem um chamado, tem uma dinâmica chamando ele. E ele sobe o topo dessa montanha. Todo mundo fala, velho, você é louco, você é louco. Você subir a montanha, lá tem lobos, lá tem os yetis, lá tem um monte de coisa maluca. E você vai subir a montanha? Ele, não, eu vou subir porque tem algo que me chama lá. Ele escuta, né, o seu despertar, né? Ele lembra quem ele é, ele sabe que de alguma maneira aquela montanha tem a resposta para poder completar esse questionamento dentro dele. E ele segue os seus instintos, sozinhos, mas segue. E durante esse processo de escalagem, né, de isso, enfrentar os lobos ali, né, se você reparar, há um bastão sobre as mãos dele. E é muito bonito porque no tarô, o bastão, né, o pau, lá ele, de fogo, representa esse elemento fogo que, dentro de uma compreensão maior, nos traz a sabedoria do campo espiritual, né, do campo místico, né, e aí entra a nossa ancestralidade, entra a nossa espiritualidade, que é esse apoio. Por mais que esse processo no plano material, no 3D, é solitário, é difícil, há toda uma gama de apoio te ajudando no plano espiritual, pois entendem que essa iluminação, de fato, será de não só de cura para o eu agora, para o você agora, mas por uma gama, né, de antepassados que precisavam desse ponto exato, desse vídeo exato, desse entendimento, desse time, dessa virada de chave, para você compreender que não é só sobre você essa caminhada. E se vocês olharem bem, sobre a mão dele também tem uma lamparina, que nos traz essa compreensão, né, de conhecimento de gama, né, de que esse posicionamento me coloca, de entender, né, esse universo, né, estou no topo da montanha, então eu tenho acesso às estrelas, eu tenho acesso aos planetas, eu tenho uma outra perspectiva, uma outra visão, até mesmo do vilarejo que está lá embaixo, né, e essa lamparina, ela é o que, né, me traz esse guia, é o que me traz essa estrela guia, é o que me traz essa clareza sobre os meus passos. E principalmente, olhando esse arquétipo, é o que eu recomendo para que nós olhemos para dentro de nós e aquilo que a gente, na grande maioria, evita de olhar. Seja uma dor de uma perda, seja uma traição, seja esses atravessamentos, né, que abalam nossa natureza, que a gente inconscientemente ainda insiste em ter permanência dentro de nós e, consequentemente, isso fruta raízes que não nos traz uma falta de essência, uma falta de autoconhecimento, ou até mesmo de pertencimento daquilo que você deseja, daquilo que você ama, ou até mesmo do seu propósito espiritual. Eu separei algumas palavras aqui que podem nos ajudar como ferramentas a ter uma melhor compreensão. Então, é como se fosse um checklist, assim, tá? Vou deixar aqui na descrição. Aproveitando, se você está gostando desse vídeo, deixa o seu like, comenta e compartilha. Siga-nos e ative o sininho, tá ligado, né? Para não perder um conteúdo como esse. Então, o primeiro checklist é quais são suas pequenas ações diárias? Sabe? Oração, abraçar uma árvore, fazer carinho no seu gato, cuidar da sua pele,
whatever, mano, quais são suas ações diárias? Você está consciente das suas ações diárias ou você só acorda e dorme no piloto automático, tá? Quais, qual é a busca, né, do significado da sua vida? Como você vem buscando isso através de uma enciclopédia, através de um livro, através de um documentário, através da espiritualidade, através da consciência? Como você busca o significado da sua vida, né? Sobre o lado sombrio, tá? Compreenda que é ele que levará para o propósito da sua vida. Carl Jung, né? Veja, eu acho que isso é muito não é romantizado, tira essa palavra da minha boca. Retiro o que eu disse e recoloco minhas palavras no sentido de que as pessoas hoje, né, trazem muito o Carl Jung como o Zika ali, o hype do momento, né? E de fato, um cara tipo um estudioso da hora que traz essa compreensão de singular e plural, né, do individual e do coletivo, dentro dessas sombras e os arquétipos, né? Ele trabalha muito sobre esses arquétipos que traz essas imagens que significa, né, e traduz a nossa alma, né? E dentro desses processos malucos dele, ele traz sobre a parada de que dentro da sua sombra, né, dentro daquilo que você esconde, dentro daquilo que você, na grande maioria, né, foge, está o verdadeiro significado do seu propósito, está, né, a sua verdade está, as ferramentas certas para que você possa, né, alavancar e alcançar, né, o seu propósito de vida. Então, é engraçado, pois essa grande árvore que nasce, cresce, automaticamente, né, também forma uma grande sombra e num calor exaltante, né, num calor, né, de 50 graus Celsius, os animais ou a vida que está toda ali embaixo, que está ali em volta dessa árvore, recorre, né, a essa sombra nesses momentos de tensões. Então, como a natureza, né, ela nos ensina de maneira simples, mas bem detalhada, tá? É, Dentro desse checklist também, busque quais são suas autorrealizações para esse ano. Não só a materialidade de um carro, de um passaporte, de hospedar num hotel de luxo lá na Índia. Não, também é válido, da hora, mas autorrealização de que, pô, aqui, ó, terminei em um mês 3 livros. Pô, tô conseguindo aqui ter constância nas gravações minhas do meu projeto. E enfim, né? É, Reconheça, né, o seu lado sombrio, abrace suas qualidades sombrias. Então, como eu sempre trago nessa ref, porque eu sou naruteiro, assim como eu sou One Pieceiro, assim como eu sou Yu Yu Hakusheiro, muitos animes eu curto, mas o Naruto é um poema, né? Então, Naruto Shippuden ali, quando ele tem aquele processo com a Kyuubi, ele abraça a Kyuubi, né? Ele abraça o Kurama, ele abre os portões do Kurama. É uma cura com a sombra dele, não só a sombra dele, mas também não só do Jinchuriki, que é o Naruto, mas também da sombra da Kurama, né? Que também traz aquele passado da Kurama, o tratado como ela foi, como ela se tornou essa besta. Então, você compreenderá que essa sombra diz muito mais sobre o coletivo em sua volta do que você. Né? Você é só uma porcentagem no meio de um todo. E aí você vai começando a conectar essas sombras, né? E a esse despertar, essa iluminação, que não é sobre o objetivo final de Nirvana, Jesus, andando sobre a terra, sobre as águas, não. Mas esse despertar da consciência diariamente, essa consciência, voltar essa consciência para poder iluminar os seus passos e aí você poder subir os degraus e degraus dentro dessa sombra. Então, a gente aqui no canal está falando muito sobre a República de Platão e a caverna ali do sistema e afins. E aí, né, dentro de uma mensagem dessas divindades que nos trouxe, né, o deus Apolo, eles traz esse enigma de que porque antes de tanto querer sair, né, e alcançar a iluminação, porque não, né, se aprofunda dentro da caverna, né, navega essa caverna, explora essa caverna, porque a gente vai buscando ir para fora da caverna em busca, né, dessa saída, do fim do túnel, né, mas é só ilusório. Quanto mais a gente corre, mais aquele fim do túnel nunca chega. Então, é, isso são exercícios de automelhoria. Ver um vídeo como esse é uma automelhoria, então deixa o like, tá? Desafie-se, tá? Né? Não só escuta aqui não, não fecha não, pô. Espero que você esteja anotando, vê a descrição pra você anotar ali certinho, sabe? Tipo, se desafia, cara. Se você quer ver mudança, não fica só esperando cair do céu, não. Se mexa, sabe? Tenha ação. Se é certo ou errado, não importa. O importante é que você está tentando e a tentativa é válida. O aprendizado também é riqueza e a gente esquece isso, sabe? É, Analisar o seu medo e trabalhar eles também é muito importante. Qual é o seu medo agora? Você consegue me dizer qual é o seu medo? Onde está o seu medo?
né? Esta é uma tarefa muito difícil de assumir para nós mesmos, né? Pois temos nós, ainda mais principalmente homens, que traz esse movimento de que temos que ser inabaláveis, temos que ser, ó, né? A sociedade nos coloca num papel de indestrutíveis. Não é à toa que o homem hoje ele está quebrado, né? Em vários aspectos, porque foi tanto uma pressão de ser o homem, né? De ser esse homem Superman, né? Esses arquétipos que conscientemente e espiritualmente o homem se perdeu dentro dele mesmo, que ele não compreende nem mais o que é ser homem. Né? Então, por isso projetos como esse, por isso essa minha ação, esse meu movimento para o mundo traz essa ressignificação de que primeiro temos que curar essa masculinidade, se conectar ao nosso sagrado. Não é sobre o que eu tenho, o que eu já fiz, o que eu sou, mas é mais interno que isso, é mais profundo que isso, é antepassado, é ancestral, é um resgate histórico, é uma cura de um coletivo que ainda está perturbado mediante os vários atravessamentos que o sistema mesmo nos coloca, tá? É, traga a inteligência, tá? Use a inteligência do seu coração, tá bom? A gente tem muito uma gama de usar nosso cérebro, nosso esforço mental, que é válido, mas o quanto também compreendemos a inteligência emocional, o quanto ouvimos nosso coração, e da grande maioria, nós como homens não ouvimos nosso coração, pelo contrário, nós apagamos ele, nós sufocamos eles, né? Por isso, conter o choro, né? Conter a sensibilidade, conter a vulnerabilidade, foram formas que o sistema enterrou, né? Esse exercício e esse autocontrole do nosso coração. Por isso, a impulsividade faz com que pessoas que acabem cometendo erros que são irreversíveis, tá? Acordar e recordar, tá? Estar acordado, né, é diferente de estar desperto, né? A gente acorda e a gente pode entrar no piloto automático, ou a gente pode estar desperto de fazer o meu dia ser diferente, fazer o meu dia valer a pena, porque a gente só vive um dia de cada vez, né? Esse é o dia que vale, esse é o dia que vai definir se a gente é vencedor, se a gente é perdedor, mas aqui já somos vencedores, mas as nossas ações é o que define, né? E cada dia é uma somatória para o futuro que vos deseja, tá? E aí essa recordação de qual é o principal objetivo, qual é o meu eixo, qual é o meu plano, né? Faz com que você volte e entende que você é manipulador dessa realidade, mas consequentemente não é só ação e reação, não é só sobre atrair, mas é sobre os movimentos que em pouquinho vai construindo esse formigueiro, vai construindo esse império, vai construindo, né, esse mecanismo, né, espiritual, e esse ecossistema coincidirá vai te retribuir futuramente, dependendo da forma de que você quer e da forma que você está trabalhando para que isso aconteça, tá bom? É, e, consequentemente, né, esses canais de dinheiro podem estar surgindo, né? Então, projetos, né, trabalhos e afins, né, também são processos que você tem que entender e que ciclo da vida você está e colocar no papel ali, colocar o pé no chão e falar, mano, é isso, eu preciso fazer esse movimento aqui agora, se eu quero que aquilo aconteça. Porque se eu continuar da maneira que eu tô, não tá vindo, não tá surgindo o resultado que eu quero. E eu entendo que esse processo que eu preciso, eu vou abdicar disso, disso, aquilo. Então, você ser realista com você mesmo, do bom e do ruim desses canais abertos ou fechados, que também ele fechado também pode trazer algo ruim, também algo bom. Então, colocar na balança aquilo que de fato o equilíbrio perfeito para você poder executar, tá bom? E através disso, você terá uma compreensão da ressonância, você terá uma compreensão, né, da expressão, da vibração e dessa ressonância que você vai estar, né, expandindo para o mundo, né? Você vai estar, né, trabalhando em você mesmo. E não tem trabalho mais digno que esse, que é trabalhar em você mesmo. Isso também é um trabalho, mas isso não foi nos ensinado, né? É nos ensinado que tem que estar sangrando, tem que estar, isso, tem que aguentar o máximo de peso, tem que correr, tem que fazer aquilo, isso, aquilo, né? Que isso, né, é o que faz você um homem de verdade, que faz você, né, ser alguém. Já somos alguém, né? Antes mesmo de ser esse homem, essa mulher, né, somos esses seres, essas consciências encarnadas em um estado de aprendizado. Isso já é um processo lindo, isso já é válido. Mas, né, entender também que temos uma autorresponsabilidade conosco e também com o coletivo. Lembra que o eremita ele vai ter que voltar um momento para o vilarejo para poder direcionar, assim como Buda fez isso, assim como Jesus fez isso. Tá ligado? Ele voltou e mesmo se a pessoa não entendendo, as pessoas, mano, ele sabendo que as pessoas iam trair ele, sabendo todas as dinâmicas ali, ele, mano, é isso, eu vou ter que passar ali o que eu adquiri, porque,
do que adianta só, né, isso, estou fazendo 256 bilhões, mas o quanto isso está chegando para a sociedade, né? Do quanto eu estou confortável ali no meu ar-condicionado, com as minhas 5 Porsches na minha porta e os caralho a quatro, mas do outro lado tem uma gama de pessoas ali de um sistema, mas não tenho culpa disso. Eu sei, não temos, mas ao mesmo tempo, cabe a nós uma responsabilidade, não no sentido de facilitar para essas pessoas, mas estudar projetos e mecanismos que possam trazer possibilidades para que essas pessoas também despertem. Não estou dizendo para a gente pegar na mão e é isso, porque a gente pode estar sendo inocente pensando assim, né? É ingenuidade, mas podemos de maneira inteligente e capaz de criar ecossistemas, assim como nós criamos esses ecossistemas, né, essas engrenagens invisíveis, né, para a nossa vida e houve a transformação, também podemos criar para o coletivo. E aí, né, cabe às pessoas certas acessarem isso e poderem usufruir disso. As pessoas erradas, né, elas saem a mesma coisa assim com esse canal aqui, tipo, quem ficou até agora aqui, né? São as pessoas certas que compreenderão a mensagem que eu estou expandindo, evoluindo, e cada vídeo ali vai estar consumindo e tirando aquilo que é essencial e agregando para a vida. Para as pessoas que só viram os 3 primeiros segundos, arrastou para cima, e é sobre isso. É sobre isso, tá bom? Desde já agradeço a sua presença, a sua atenção e o seu tempo, né? Não tem nada mais poderoso, mais precioso que o tempo. Então, é essa mensagem que eu quero deixar aqui no final, mano. Saiba usufruir do seu tempo, certo? Paz profunda, seres amados.